Bon dia, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre live mensuel. Bem-vindos à nossa live mensal, à nossa live de janeiro de 2024. Então, queria desejar um feliz ano novo para todo mundo. Mês passado, em dezembro, não tivemos essa live mensal porque foi muito puxado o fim do ano. Muitos alunos também viajarão, então decidi não fazer a live de dezembro, mas aqui estamos para continuar com a nossa rotina, né, das nossas lives, cujo objetivo é o quê? É de levar as dúvidas, fazer perguntas sobre o EAD, né? Quem comprou o curso EAD na Hotmart, o curso básico, é o momento para fazer perguntas e continuar tranquilo até o certificado. E também essa live ela é feita para os curiosos que experimentou o curso, né? Lembrando que tem as quatro primeiros vídeos disponíveis no YouTube com o caderno de exercício para você experimentar esse EAD antes de comprar. Então também essa live está aqui também para convencer, né, os curiosos a fazer esse curso. E ele está aberto a todo mundo. Então, quem está estudando com outro professor, quem está estudando por conta própria, afora do meu EAD, enfim, todo mundo está bem-vindo aqui para praticar francês também, porque, como vocês sabem, a gente pratica também o francês através de artigos, de música, de vídeos. É, a gente trata também da cultura francesa, então essa live ela é feita para isso. Então, vamos ver se tem perguntas de alunos, de gente conectada ou não. E aí depois a gente vai estudar um pouco de gramática, né? Eu não trato muito de gramática, mas hoje queria enfatizar sobre isso. Então vamos esperar um pouco e aí a gente vai começar já já. Bom, parece que não tem perguntas. Sem problema, eu estou disponível também fora das lives, né? Quem está estudando comigo pode fazer a pergunta pelo Zap, diretamente na plataforma da Hotmart. É, Hoje, vamos, como eu acabei de falar, vamos tratar de um assunto de gramática, de conjugação, na verdade. Quero convencer vocês que vocês são capazes de conjugar 90% dos verbos no presente em francês. 90% dos verbos, é isso mesmo. Como? Bah, vamos ver isso agora já. Vou compartilhar meu PowerPoint, que é a apostila número 10 do curso EAD. Vou compartilhar também essa apostila na caixa de descrição no YouTube. Alors, para começar, já vamos fazer um resumo rapidinho sobre a conjugação em francês. Em francês, como em português, temos três grupos. E temos dois verbos auxiliares. Ser e estar, ter e haver. Em francês, être e avoir. Ou seja, a gente pode considerar que os auxiliares, eles são afora desses três grupos. Que são esses três grupos? Primeiro grupo são os verbos que vão terminar em er. Ou seja, exemplo, parler, s'appeler, falar, chamar-se. A gente está vendo, né? Eles terminam com er no final. Esses verbos são muito legais. Por quê? Porque eles representam 90% dos verbos em francês.
Muito legal, né? Eles são super fáceis de conjugar, pelo menos oralmente, é o que a gente vai ver logo já. Temos o segundo grupo, que são os regulares também. O que que significa regulares? Significa que a gente vai tirar a terminações do infinitivo, o IR, e a gente vai o quê? Vai enfiar terminações. Então, eles são muito práticos de conjugar, né? No primeiro grupo, o segundo grupo, verbos regulares. Terceiro grupo são os verbos irregulares. Então, esses são um pouco mais complicados de conjugar, porque eles mudam muito a forma. Para quase cada pessoa vai ter uma forma diferente. Mas hoje vamos enfatizar nesse primeiro grupo. Então, primeiro grupo, ótimo, porque vão ser o equivalente dos verbos em AR em português. Exemplo, a gente viu falar, parler, chamar-se, s'appeler, começar, commencer, préparer, préparer, viajar, voyager, etc., etc. Hum, Isso é muito frequente. É muito frequente um verbo em AR, em francês ele vai terminar em ER. Não é sempre, 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 mas na maioria dos casos funciona. Então, vocês podem um pouco francesizar um verbo em português que termina em AR, trocar esse AR para um ER, que muitas vezes vai funcionar. Eu peguei um exemplo aqui muito que fala de si, é o verbo pensar. Né? Pensar, vamos tirar o AR de pensar e vamos colocar o ER. E dá o quê? Penser. Muito legal, né? Por que esses verbos são fáceis de conjugar? Porque a gente vai repetir muitas vezes o mesmo som. Donc, oralmente, conjugar oralmente esses verbos é muito prático, muito fácil. Então, já para começar, a gente precisa também falar sobre uma coisa. Em português, temos sujeitos ocultos. A gente pode dizer, claro, eu penso, mas muitas vezes a gente vai dizer diretamente penso. Então, é muito frequente, né, fazer isso em português. Em francês, não podemos fazer isso. É impossível você tirar o sujeito na frente do verbo. A gente precisa desse sujeito. A única vez que você vão encontrar verbos conjugados sem sujeitos vai ser no modo imperativo. É a única vez que você pode ver um verbo sem sujeito. Então, para todos os outros tempos, presente, passado, futuro, condicional, subjuntivo, e aí vai, você sempre vai precisar do sujeito. Então, o sujeito, vocês já conhecem, temos o je, primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular, il, elle, on, ele, ela, a gente. Se você precisa dizer a gente, você vão usar o on, nous, vous, il e elle. Esse vous, o que que seria em português? Seria o vós, mas a gente poderia também usar como você, um você formal, né? Ou até o vocês. Quando a gente fala a um grupo de pessoas, diretamente a um grupo de pessoas, a gente usa o vocês. Então, seria esse vous. E como vocês percebem, no plural, il e elle se pronuncia da mesma maneira do que il e elle no singular. A única diferença vai ser a presença do S. Então, aqui temos nossos sujeitos. A gente tem que guardar eles e aí fazer o quê? Conjugar, né, o verbo pensar, o verbo penser. E por que é muito prático conjugar esse verbo? Como eu falei para você, a gente vai repetir muito o som. Donc, o truque é o seguinte:
vocês vão isolar o, a terminações do infinitivo, o ER. E aí, o que que vai sobrar? Vai sobrar PENS. Ou seja, como que a gente pronuncia isso? Pense. E aí, esse som, pense, ele vai ser repetido 4 vezes. Na primeira pessoa do singular, je pense. Segunda pessoa do singular, tu penses. Terceira pessoa do singular, il pense, elle pense, on pense. E na última pessoa do plural, eles, elas. Il pense, elle pense. É maravilhoso isso, não é? Porque tirando o ER do infinitivo, falando o que sobra, a gente já tem 4 pessoas. Aí, para você perceber isso, escrevi na coluna de direita a, a pronúncia do verbo. Né? Você vê, coloquei je pense, tu penses, il, elle, on pense, e na terceira pessoa do plural, il, elle pense. Ou seja, oralmente é muito prático, muito fácil conjugar essas pessoas. Aí, o que que a gente percebe? A gente percebe que na escrita é diferente. A escrita, a gente colocou umas terminações, a gente colocou as terminações dos verbos em ER. Donc, a gente vê no je, ele termina com E, o tu, ele termina com ES, o il, elle, on, ele termina com E, um E, e na terceira pessoa do plural, a gente vê que o quê? Ele termina com ENT. Mas eles não se pronunciam. Na escrita tem que aparecer, com certeza. E vocês sabem, né, que muitas vezes a gente escreve de uma maneira, mas a gente pronuncia de uma outra. E isso vale muito na conjugação. Então, quando vocês vão escrever um texto em francês, um e-mail, uma mensagem para um amigo, enfim, você precisa colocar essas terminações. Mas, se você fala com alguém, não precisa, né? Porque a gente mantém somente o radical do verbo, esse PENS. Por isso que é muito importante usar o sujeito na frente. Porque se você falar somente pense, aí eu não sei. É eu, tu, ele, eles, entendeu? Donc, é preciso manter sempre o sujeito na frente. Donc, maravilha! Vocês são capazes já de conjugar 4 pessoas no presente para os verbos cujo infinitivo é ER. E aí, agora, falta 2 pessoas. Falta o nous, primeira pessoa do plural, e o vous, segunda pessoa do plural. Para o nous, não tem jeito. A gente tem que usar o som on. Nous pensons. Donc, é isso que vocês vão precisar memorizar, que para o nous é o on. É. Ok? Donc, escrevi aqui na última coluna, né? Nous pensons. Donc, ele se escreve com O-N-S, mas a gente não vai pronunciar o S final. E aí, falta o quê? Falta o vous. E para o vous é muito fácil, porque vocês vão reusar o som do infinitivo. Pensar, penser. Vous pensez. Mesmo som. A escrita muda. Em vez de ser um ER, vai ser um EZ. Mas a pronúncia é igualzinha. Viu como é prático? Como é muito fácil? Isso funciona com o verbo penser, mas funciona para todos os verbos em ER. Exemplo: parler, falar. Falar, donc parler, P-A-R-L-E-R, o infinitivo. Eu vou tirar o ER de parler. E aí, o que que vai sobrar?
no parler, está escrito aqui. Se eu tiro o ER, aí sobra o quê? Sobra esse parle. E aí, o que que eu faço? Uso esse som. Je parle. Tu parles. Il, elle, on parle. Nous parlons. Aí a gente usa o som on. Nous parlons. Vous parlez. A gente reusa o infinitivo, o som do infinitivo. E aí, terceira pessoa do plural, a gente usa o mesmo som do que eu, tu, ele, ela e a gente. Ou seja, il parle. Viu como é legal? Isso funciona para qualquer verbo em ER. Então, é isso. Meu truque de hoje é convencer você que vocês são capazes de conjugar oralmente os verbos em ER usando o que acabei de apresentar para vocês. Aí pode surgir uma pergunta. Ah, qual que é a diferença entre ele no singular e eles no plural? Porque é o mesmo som. Il parle, il parle. Il pense, il pense. Hum, Ou seja, mesma pronúncia, escrita diferente, né? Na escrita não tem dúvida nenhuma, né? Porque no plural tem esse S, aparece a terminações ENT, mas oralmente não tem diferença nenhuma. Mas é o resto da frase, é o contexto que vão ajudar vocês a saber se a gente está falando de uma pessoa ou de várias pessoas. E às vezes, numa conversa, se realmente tem uma dúvida sobre o sujeito, a gente pergunta: Ah, mas de quem você está falando? E aí a pessoa responde. Mas isso é muito raro, na verdade, porque sempre vai aparecer outros elementos na frase, adjetivos possessivos, os nomes das pessoas. Vai aparecer isso de maneira bastante rápida na conversa. Então a gente consegue identificar e não fazer essa confusão, né? Bom, espero que vocês são convencidos disso. Donc, vou lembrar mais uma vez, para eu, tu, ele, ela, a gente reusa o mesmo som que o radical, ou seja, o verbo no infinitivo menos er. A gente faz a mesma coisa também com a terceira pessoa do plural. Eles e elas. A gente reusa o som do radical. E aí, para o nu, a gente tem que adicionar o som um. E para o vous, a gente vai fazer o quê? Somente repetir o som do infinitivo. Certo? Vamos ver rapidinho agora os verbos no modo, na forma negativa. Na forma negativa, em português, é bastante fácil, né? O que que a gente faz? A gente coloca o não na frente do verbo. No penso, no faço, no falo, etc, etc. Em francês, não é somente uma palavra. Em francês, a gente tem duas palavras, na verdade, para negar. A gente usa o ne pas, porque a gente quer enfatizar mesmo que o verbo está na negação, e esse ne pas, ele vai ser jogado de cada lado do verbo conjugado. Donc, mantemos o sujeito, porque, como eu falei para você, não podemos falar sem sujeito. Donc, a frase vai começar com o sujeito. Aí vai aparecer o primeiro elemento da negação, o verbo conjugado e o segundo elemento da negação, para deixar claro que o verbo está na forma negativa. Exemplo, je ne pense pas. Não penso. Eu não penso. E mantemos esse ne pas sempre, sempre enquadrando o verbo conjugado. Donc, aqui está escrito, né, o verbo. Je ne pense pas, tu ne penses pas, il ne pense pas, nous ne pensons pas, vous ne pensez pas, il ne pense pas. Terceira pessoa do plural.
Muito prático, muito fácil. Vocês são capazes agora de conjugar todos os verbos em ER no presente em francês, na forma afirmativa e negativa. Maravilha, né? Então, não quero mais vocês estar na dúvida na hora de conjugar um verbo, sobretudo os verbos em ER no presente. É, porque é muito fácil. Por isso que eu sempre falo para meus alunos, não é tão complicado falar francês. Não é. A gente recicla, reusa o mesmo som. Umas coisas para dizer, duas coisas. Sobre a negação. A gente viu, esse ne pas, ele enquadra o verbo. Mas, se você usa o verbo no infinitivo, se você usa a negação no infinitivo, esse ne pas, ele vai ficar junto na frente do verbo. Ne pas penser. E quando você conjuga, aí sim, você tem que jogar o pas atrás. E a segunda coisa que eu queria enfatizar sobre é que o presente do indicativo, claro, ele é o equivalente em português do presente do indicativo, tá? É igual, né? Je parle, eu falo. Je voyage, viajo. Je commence, começo. Certo? Mas também vocês podem traduzir esse presente francês em um gerúndio em português. Je parle, eu falo, ou também estou falando. Je prépare, preparo, ou estou preparando. Je voyage, viajo, ou estou viajando. Que legal, né? Porque quando a gente começa a aprender o francês, né, a gente precisa expressar o dia a dia, as coisas que a gente está fazendo. Ah, como que eu falo? É, eu estou pensando uma coisa. Eh ben, basta usar o presente. Je pense. Vocês vão ver, talvez vocês, alguns de vocês já sabem que existem uma estrutura para expressar o gerúndio. A estrutura être en train de. Né? A gente pode usar essa estrutura, com certeza, mas também a gente pode não usar. A gente pode usar simplesmente o presente. Donc, então, é isso. É isso que eu queria mostrar para você hoje. Eu queria enfatizar sobre esse ponto de conjugação, sobre a conjugação dos verbos em AR, né? Ou seja, os verbos em ER em francês, para você nunca mais esquecer e saber conjugar quando vocês falar com alguém, saber conjugar e não duvidar, não hesitar. Porque é muito importante, né? Conhecer a conjugação. Né? É, é, a gente não pode começar uma frase sem verbo conjugado. Em francês, sempre temos sujeito, verbo conjugado, complemento. Então, se você não tem seu verbo conjugado, já, como que eu falo, como que eu digo, ah, a gente fica, ah, como, ah, embaraçado, a gente fica na dúvida, a gente hesita e a gente às vezes, já vou, eu vou abandonar de criar minha frase porque eu não sei conjugar o verbo. Mas agora, sim, vocês são capazes de conjugar esses verbos em ER no presente e também no gerúndio, né? Porque é a mesma tradução, né? E também uma última coisa que eu queria dizer é que o imperativo, quando você dá uma ordem, uma dica, um conselho, ele, em francês, esse imperativo, ele é muito, muito, muito parecido com o presente. A única diferença, como eu já falei no início dessa live, é a ausência do sujeito.
Ou seja, agora vocês são capazes de conjugar no presente, no gerúndio e no imperativo francês, tirando o sujeito na frente do verbo. Por exemplo, em vez de dizer tu penses, tu pensas, a gente vai dizer diretamente pense, pense, em português. Né? Donc, em português, a gente tem, para conjugar no imperativo, tem algumas coisas a mais, a gente tem que trocar as letras no final, etc. Em francês, não, é igualzinho que o presente, a única diferença é a ausência de sujeito. Donc, no imperativo, a gente somente temos três pessoas. A gente tem o tu, o nous e o vous. Donc, vocês vão tirar esse tu. Né? Vocês vão dizer pense. Vocês vão tirar o nous, pensons. Tirar o vous, pensez diretamente. Donc, olha que legal. É, é maravilha isso, né? É isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Queria, como eu falei, queria convencer vocês da facilidade de conjugar esses verbos regular, esses verbos em ER, ok? Então vamos ver se tem algumas perguntas. Se não tem, tudo bem. Essa live ela vai ficar hospedada no YouTube. Vou disponibilizar essa apostila. Se você olha a apostila, vai ter algumas coisas a mais, as duas últimas slides, elas tratam de alguns verbos, pouquíssimos verbos, do tipo voyager, commencer, espérer, aguardar, acheter, comprar, jeter, arremessar, appeler, chamar, envoyer, enviar, que esses verbos, eles vão ter a mesma maneira de conjugação. A gente vai tirar o ER, repetir o som para eu, tu, ele, eles, fazer exatamente a mesma coisa para nous e vous, mas eles vão ter uma pequeníssima modificação ortográfica. Né? E essas modificações ortográficas está explicado, está presente na apostila, mas eu não quero enfatizar sobre isso porque já é secundário. A coisa principal é você ser capaz de conjugar esses verbos em ER, a maioria dos verbos em ER. Ok? Então é isso para nossa live de janeiro de 2024. Muito obrigado pela participação. Vamos nos reencontrar mês que vem, em fevereiro. Vamos tratar de outro assunto. É, E se vocês têm perguntas sobre o EAD, o nível básico, não hesita. Né? Lembrando que esse EAD, ele é feito para ajudar vocês, para ajudar quem tem uma certa autonomia, quem já tem uma base de francês ou não, quem quer revisar ou quem quer preparar uma viagem afora. Tem mais ou menos 60 vídeos nesse EAD. São vídeos curtos, em geral de 10 minutos, para você ganhar tempo, dando as explicações. E aí, vocês vão praticar com o caderno de exercício e conferir a correção lá no site, no meu site, meuprofdefrancês.com. Tem todas essas correções. E a gente se encontra uma vez por mês para levar as dúvidas, responder a todas essas perguntas e praticar um pouco juntos. E de qualquer forma, eu fico disponível, né, também na plataforma da Hotmart ou no WhatsApp, se surgir perguntas, se você não querem esperar a próxima live. É. É isso, gente. Muito obrigado e até logo. Até mês que vem. Salut!